Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje a gente vai fazer mais uma live aqui de aquecimento para a nossa Masterclass DBA 6 dígitos. É uma Masterclass inédita que a gente vai fazer durante esse mês de abril, onde durante essa semana, cara, a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode ter um salário anual aí de mais de 100 mil reais, tá? Esse é um termo muito utilizado ali, por exemplo, quando a gente está falando do mercado americano, tá? De você fazer 6 dígitos ao ano. E é algo que eu quero trazer aqui para vocês, como que você pode, cara, planejar sua carreira aí, dar os primeiros passos para ganhar mais de 100 mil reais por ano. E como que isso é possível na área de tecnologia, né? Um mercado realmente que está muito aquecido, que tem muitas oportunidades. Para você participar, cara, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever lá no nosso canal do Telegram, tá? Então entra no nosso canal do Telegram, porque lá você recebe todas as novidades dessas lives de aquecimento, desses vídeos. Mantém lá as notificações ativas para que você seja notificado e não perca esses conteúdos, que nosso objetivo aqui, cara, é te levar para o próximo nível. Tanto você que está iniciando, ou você que já trabalha na área de tecnologia e quer ser promovido, quer mudar de empresa, quer melhorar o seu salário, quer ir para o seu próximo nível. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento. E hoje, nessa live de hoje, eu vou falar um pouco sobre como saber a hora de mudar de empresa. É um tema aí que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem que muitas vezes está na hora de mudar de empresa, tem um receio, e eu gosto de trazer esses temas aqui para a gente poder fazer esses bate-papos, para a gente poder te destravar, cara. Às vezes pode ser o seu momento hoje de mudar de empresa, muitas vezes o melhor para você hoje pode ser mudar de empresa, tá? Então eu quero trazer alguns aspectos que você deve analisar, que podem ser algumas sacadas aí para você muitas vezes estar mudando de empresa, onde que vai trazer mais aprendizado, vai trazer mais evolução, vai trazer mais crescimento, tá? Então, se você é um cara inquieto como eu tenho a característica de normalmente ficar na média aí de 5 anos numa empresa, e em cima disso eu quero compartilhar um pouquinho do que eu acho sobre o momento de você mudar de empresa, que muitas vezes esse pode ser o seu próximo nível profissional, beleza? Você está gostando aqui do nosso canal? Se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM para poder te ajudar e te destravar para o seu próximo nível profissional. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Eu acho que sobre a mudança em si, eu acho que existem algumas crenças que muitas vezes travam a evolução profissional sobre mudar, né? Cara, mudar muitas vezes pode ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Muitas vezes pode trazer muitas possibilidades, pode te trazer um próximo nível profissional, pode te trazer, cara, novas oportunidades, uma nova visão. Eu te falo que, para mim, pessoalmente, mudar de estado, mudar de empresa, foi muito bom. Tá? Para quem não sabe, eu sou natural do Espírito Santo, morei a minha vida toda na Grande Vitória, em Vila Velha, trabalhei nas empresas ali da região, Vitória, Serra, Vila Velha, e durante muito tempo, né, eu tive algumas mudanças, né? Eu trabalhei numa empresa de consultoria que eu fiquei um pouco mais de um ano, depois eu fui para uma outra empresa que eu fiquei 6 anos, de lá saí de DBA pleno para sênior, saí de sênior para coordenador do time de DBAs, depois tive a minha empresa de consultorias, tá? Onde nessa empresa de consultorias também foi uma mudança incrível, assim, um desafio super novo de empreender, de gerenciar times, de olhar realmente o mercado com uma outra visão, tá? E depois disso eu tive a oportunidade de me mudar novamente e ir para a Oracle, né? Eu estava morando no Espírito Santo e tive a oportunidade realmente de trabalhar em São Paulo e atender os maiores clientes da América Latina. E eu te falo que essas mudanças que aconteceram na minha trajetória foram mudanças que, somaram demais positivamente para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal. Eu acredito que a nossa vida é uma só, não existe vida pessoal e vida profissional, mas eu acredito que isso agrega em diversas áreas da nossa vida, na nossa visão, né? Então a mudança foi muito positiva. Primeiro, para enxergar um mercado maior, a última mudança que eu fiz, né, de sair do Espírito Santo para a Oracle, de enxergar um mercado maior, né, de ver como que existem ambientes maiores, como que você pode aprender com grandes empresas, com grandes projetos, trabalhando dentro de uma multinacional. E depois, a minha última transição foi de 2020, que eu pedi demissão da Oracle para tocar meu projeto aqui com a DBLC. Mais uma vez, teve essa mudança aí na minha vida. E durante essas mudanças, né, eu acho que aconteceram alguns elementos, né, principalmente dos meus objetivos pessoais, que comecei a analisar, será que é interessante eu continuar nessa empresa atual
Ou será que arriscar o meu próximo nível seria mais interessante? Então são coisas que eu quero trazer aqui para reflexão aqui para vocês, para que você pense hoje na sua carreira. Eu sempre fui um cara que gostei muito de desafios, sempre fui movido a desafios. E nesse fato de ser movido a desafios, isso me fez crescer bastante, né? Então, meu primeiro desafio ali era sair de estagiário para ser contratado. Depois era tirar uma certificação ACP que poderia me ajudar ali a ser promovido, a ganhar mais. E aí depois o desafio de ter a minha consultoria, que também é uma outra visão, cara, realmente de mercado. E depois de mudar para trabalhar dentro da Oracle, dentro do fornecedor ali das certificações que eu sempre busquei tirar, e trabalhar dentro da própria Oracle, de ter contato com a engenharia da Oracle, ter contato com o pessoal de produto, tá do lado de cá, realmente, de uma empresa que fornece um software em si, mesmo atuando num time de serviços, né? Isso me fez crescer bastante. E o meu próximo nível tinha necessidade realmente de crescer mais, cara. E eu vi que compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que eu estava fazendo, era algo que eu me sentia muito bem. E que muitas vezes poderia ser o meu próximo nível profissional, tanto financeiramente, tanto como crescimento, né? Eu acredito que o cara, quando chega no nível sênior, ele precisa compartilhar conhecimento. Se ele não sabe compartilhar um conhecimento que ele tem, se ele não consegue explicar isso para alguém, eu até questiono se realmente ele é um cara sênior. Se ele é um cara que ele sabe só para ele, isso é um problema. Então, muitas vezes a gente tem que treinar essas soft skills, essas habilidades de comunicação. O cara sênior não é só a parte técnica. A parte técnica, muitas vezes, pode ser um pré-requisito para uma vaga, mas com as soft skills, com esses elementos de inteligência emocional, de comunicação, de gestão de projetos, cara, existem vários elementos que devem ser trabalhados que podem ser o seu próximo nível. Isso eu aprendi muito dentro de cada mudança. Dentro de cada mudança de empresa, mudança de áreas, mudança de fase ali de vida que eu pude realizar nos últimos anos, tá? E eu acredito que eu cresci muito com essas mudanças, tá? Eu acredito que muitas vezes a gente pode ficar um pouco estagnado por não querer mudar. E mudar pode representar realmente um crescimento absurdo na sua carreira e na sua vida. Eu queria trazer essa reflexão aqui para como você pode saber a hora de mudar de empresa. Como que você pode saber, eu vou compartilhar algumas coisas aqui que aconteceu de fato comigo. Então, mudar me fez crescer bastante, pode te fazer crescer bastante, tá? Mas o cuidado com mudar demais. Tá? Eu acho que existe uma dose aí. Muitas vezes, alguns recrutadores podem olhar alguns currículos e olhar assim que o cara, ele fica... A cada 6 meses, ele muda de empresa. Cara, isso pode ser preocupante, isso pode ser ruim para o seu currículo. Tá? Muitas vezes não pode dar aquele tempo, aquele time de você, cara, conseguir mostrar resultado, de você conseguir sair de uma empresa, cara, realmente sendo uma referência, de você conseguir absorver as habilidades daquela área específica, daquela empresa específica. A sua curva de aprendizado muitas vezes pode estar muito curta. Isso pode até, inclusive, pegar mal no seu currículo. Pô, se eu estou olhando o currículo do cara, o cara fica 3 a 6 meses dentro de cada empresa e sai mudando de empresa. O que tem nesse cara? Por que as pessoas não fazem propostas para esse cara ficar? Por que esse cara está mudando tanto? Será que tem uma coisa errada? É uma coisa que pode ser um pouco estranha, pode ser um pouco ruim para a sua carreira profissional. Então, cuidado com mudar demais também. Eu acredito que mudar te faz crescer, mas tem uma dose aí, cara. Acho que você também não pode ficar mudando sempre de galho em galho e muitas vezes não mostrar para as pessoas que você é capaz, que você é um profissional que dominou aquela área, que dominou aquela função. Beleza? Outros pontos, né? Eu tento me treinar a adaptar a novas realidades, tá? Então, dentro da Oracle, cara, eu mudei de estado, saí do estado do Espírito Santo, fui morar em São Paulo, tinha questão de estudar um espanhol, de ter pessoas da Argentina, Chile, Colômbia no meu time, de treinar essas habilidades de uma nova língua, de treinar habilidades de projetos maiores, de não só atuar com banco de dados e atuar com Engineer Systems, de entender um pouco mais sobre infraestrutura, sobre data centers. Então, eu fiz a implementação de mais de 200 Exadatas em toda a América Latina. Com isso, eu aprendi bastante, tá? Aprendi muito mesmo. E eu me adaptei a novas realidades. Me adaptei a como que você deve trabalhar em uma multinacional. E lá eu recebi, por exemplo, a oportunidade de ser tech leader de algumas soluções, de líder técnico de vários projetos. Em um projeto de 11 Exadatas no maior banco da América Latina. E muitas vezes um projeto que estava bem complicado, bem difícil. A gente conseguiu realmente estar à frente
da parte de entrega desse projeto. Outras coisas que que eu consegui me adaptar, teve uma época que eu fiquei responsável pelo appliance de Big Data, pelo deployment, pela implementação de Big Data Appliance, tá? Então foi um tema que muitas vezes me tirou de uma zona de conforto. Eu nunca tinha atuado com Big Data, com Hadoop, não conhecia o produto, e foi algo que eu tinha que estudar uma coisa nova, de me adaptar, me tomar uma referência. Eu tive viagens aí para a Jamaica, cara, para poder implementar esse equipamento. Eu tive na Argentina, projetos no Chile, projetos em diversos países, onde eu estava sendo referência de uma tecnologia que eu nunca tinha atuado diretamente. E eu me adaptei. Então, eu acho que o desafio, cara, ele é muito interessante para a gente poder crescer. Então, eu sempre me busco estar no ambiente de aprendizado, no ambiente de me adaptar rápido a novas situações, a novos desafios. E a área de tecnologia ela é tão grande, tão complexa, que constantemente a gente consegue ter esse tipo de situação. Tá? Então, sempre se coloque, cara, nessa questão de se adaptar a novas realidades. Acho que também cada empresa vai ter a sua cultura. Às vezes vai ter uma empresa que vai ter uma cultura, cara, interessantíssima ali, que você gosta, que você consegue se adaptar, que você, pô, tem prazer de trabalhar nessa empresa. Eu já tive empresas que eu trabalhei, cara, que muitas vezes a chefe, ela era muito brusca ali com os funcionários, era uma cultura, muitas vezes, que algumas coisas eu não concordava. A forma de tratar as pessoas, a forma de falar com algumas pessoas do time interno, tá? E algumas empresas já têm uma comunicação diferente, tem um aspectos de liderança diferente, já te colocam com mais autonomia, com menos autonomia. Algumas coisas você consegue, de fato, opinar, outras empresas não. E até mesmo a cultura de você, a forma de trabalho que você tem dentro de cada empresa, tá? Então, cada um vai se adaptar a um tipo de empresa, a um tipo de cultura. Tem pessoas que vão se adaptar numa multinacional, tem outras pessoas que não. Tem pessoas que vão se adaptar a um emprego público, a um concurso. Outras pessoas não, vão achar que aquilo ali é um processo muito travado. Então, existem diversas dinâmicas também que devem ser analisadas. Uma das principais coisas que eu vejo, se é a hora de eu mudar de empresa ou não, é analisar ali, por exemplo, a possibilidade de crescimento, tá? A possibilidade de crescimento, para mim, é um princípio muito forte. Eu quero realmente estar me desenvolvendo, eu quero estar crescendo, eu quero estar evoluindo. Eu preciso ter essa sensação de crescimento. E muitas vezes crescimento pode ser uma habilidade a mais, uma certificação a mais, uma promoção, um próximo nível, tá? Então, se eu estou numa empresa que ela tem de forma muito clara o que eu preciso atingir para ir para esse próximo nível, cara, isso me motiva bastante. E a partir do momento que eu perco essa questão de não ter uma perspectiva de crescimento, não ter metas claras, não ter objetivos claros, simplesmente uma política onde a gente não consegue identificar o caminho claro para o meu próximo nível, isso já me atrapalha bastante, tá? Isso é algo que me desmotiva bastante. Então, dentro da Oracle, por exemplo, eu tive algumas situações onde eu vi profissionais que estavam lá o dobro do tempo que eu estava, que prestavam um serviço muito bom, e que estavam no mesmo cargo há quase 10 anos. Cara. Então, isso eram situações que eu olhava de uma forma, cara, eu não vou esperar 10 anos para poder ser promovido. Ou eu mudo de área, ou eu mudo de empresa. E foram algumas ações que me fizeram, inclusive, sair da Oracle que eu estou compartilhando aqui com vocês. Tá? E, além dessa questão de mudar de área, mudar de empresa, a gente precisa pensar que, muitas vezes, até mesmo a nível de aprendizado, tá? Eu estava numa área que ela estava muito travada a sempre estar executando as mesmas coisas. E eu pegava os projetos mais complexos, projetos realmente com uma complexidade alta, isso era muito bom, tá? Mas para mim não tinha mais aquele efeito novidade. Então eu passei 3 anos ali na Oracle, cara, curtindo bastante, muitos desafios, projetos internacionais, viajando pra caramba e tal. Só que depois, os 3 anos, últimos anos, foram anos que começaram a ficar repetitivo aquilo que eu estava fazendo. Eu queria crescer, eu queria ver coisas novas. Eu tinha essa necessidade. E na área que eu estava, não tinha essa possibilidade de ver coisas novas. Então foram situações que me fizeram pensar, cara, será que está na hora realmente de mudar de área ou mudar de empresa? Então foram situações que me fizeram pensar nessa possibilidade de mudar literalmente, tá? E aí você tem que colocar isso na balança, cara, para você. A empresa que você está atualmente, ela tem a capacidade de atender os seus objetivos profissionais, seus objetivos de carreira?
Talvez seu objetivo seja ganhar mais, está tudo certo. Talvez seu objetivo seja crescer, ser promovido, ter um cargo maior. Talvez seja mudar ali, cara, sair de um cargo mais operacional para um cargo gerencial. Às vezes seja mudar de uma área, mudar para uma área de vendas. Era um desejo muito grande também, eu estar mais próximo da área de vendas. Há muitos anos eu já tinha essa necessidade de, cara, eu preciso estar mais próximo de vendas, porque vendas eu acredito que tem uma visibilidade maior, tem um impacto maior, e muitas vezes a gente conseguir utilizar o conhecimento que eu já tinha lá na frente no processo de venda poderia evitar um monte de problemas que eu, muitas vezes, quando eu chegava, já estava o problema desenhado. Então, eu queria trazer para vocês realmente pontos para você refletir, cara. Será que vale a pena realmente você insistir no cargo atual? A empresa atual vai atender esses objetivos? Ela vai te dar essa possibilidade? Você tem um plano claro, uma meta clara para poder atingir? Então, são pontos que eu queria trazer para que você consiga pensar. E se a empresa atual não traz essa perspectiva, eu posso afirmar para você, cara, que a mudança pode ser muito boa. Que o risco de você mudar de empresa são riscos que a gente vai ter que assumir. Isso é normal. E muitas vezes a vida, ela consiste em assumir riscos. E está tudo bem. Tá? Então, eu acredito que essa mudança ela pode ser muito positiva, ela pode te levar para um outro patamar, ela pode te fazer crescer bastante. Tá? O Felipe Tabachi da Cruz. Guilherme, mas e quando o profissional tem a necessidade de mudar porque ele não se adaptou à empresa? Pois ele esperava atuar numa determinada frente e depois ele entrou e viu que era outra. Cara, isso acontece bastante também, Felipe. Isso acontece bastante. De certa forma, eu não passei diretamente por esse tipo de situação, tá? Mas muitas vezes a gente tem que tomar até um certo cuidado, tá? Na hora da gente estar selecionando uma vaga que a gente quer trabalhar. Eu não acredito que a gente precisa ficar indo atrás de muitas empresas. Eu acho que a gente pode escolher a empresa que a gente quer trabalhar, tá? E muitas vezes conversar com as pessoas que trabalham nesse time, buscar as pessoas no LinkedIn, conversar com essas pessoas, entender como que é o ritmo, tá? Alguns anos atrás eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa financeira e eu sondei ali, conversei com alguns profissionais, cara, como que é trabalhar nessa empresa? Como que é o pessoal daquela área tal? Então, eu acho que isso pode acontecer, tá? Mas eu me coloco muito na questão da autorresponsabilidade, cara. Eu sou responsável pelo que acontece na minha carreira e dar o direcionamento da minha carreira, tá? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês, esses são pontos até que inclusive a gente trata dentro da nossa mentoria, porque a gente fala muito ali, discute pessoalmente, cara, os prós e os contras, vamos colocar na balança. E será que essa vaga especificamente, ela realmente é o que eu estou esperando? Cara, tem formas de você validar isso. Uma das formas é você sondando, conversando com as pessoas, dentro de um processo de entrevista, questionar, cara, conversar. Recebeu a oferta? Cara, beleza, recebi a oferta, vamos lá, vamos conversar. E como que é o dia a dia? O que essas pessoas fazem? Então, dentro da Oracle especificamente, eu pude conversar com as pessoas e entender bastante o que eu iria fazer ali. E era uma função que não estava na minha zona de conforto. Eu nunca tinha colocado a mão no Exadata. Eu estava entrando num time de Exadata para implementar Exadata em toda a América Latina. Então, eu entrei realmente de uma forma bem alinhada. Eu acredito que você pode, sim, inclusive, dentro de processo de entrevista, aprofundar sobre isso. E alguns recrutadores, inclusive, eles aconselham, passa o contato do time para você conversar também. Isso já aconteceu comigo. Cara, aqui o contato de outras pessoas do meu time, dá uma ligada para elas, vê como que é a dinâmica do trabalho, do dia a dia, para ver se você tem interesse mesmo, se é algo para você. Tá? Então, isso pode acontecer, mas dá para evitar. Existem algumas técnicas que você pode evitar esse tipo de situação. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas dicas que eu queria trazer para vocês, uma reflexão, cara. São pontos que a gente aborda bastante na nossa mentoria de carreira, mas eu queria trazer para vocês porque muitas vezes mudar pode ser o seu próximo nível profissional. Muitas vezes você pode estar com aquele medo ali, cara, de mudar e tal. E, cara, hoje a sua carreira, a sua vida envolve assumir riscos, tá? E se você tiver a possibilidade de assumir riscos calculados, isso te faz crescer bastante. De você entender que existe uma parcela muito grande que você pode fazer antes de aceitar algum convite, de fazer uma validação, de calcular os riscos e depois de fazer a coisa acontecer, cara. Às vezes, dentro do processo, cara, você pode evoluir. No início vai ser um pouco conturbado ali, cara, adaptação, e é um processo que vai te fazer crescer pra caramba, pode ter certeza. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando
que nesse mês de abril vai rolar a nossa Masterclass DBA 6 dígitos para você ser um DBA que ganha mais de 100 mil reais por ano. A gente vai falar muito sobre isso, para você ganhar mais de 100 mil por ano. Existem vários aspectos que você precisa estudar, não só a parte técnica, aspectos de carreira, aspectos estratégicos, para que você consiga atingir o seu próximo nível profissional. Se você não se inscreveu ainda, aqui no link abaixo, clica no nosso canal do Telegram, entra lá, porque lá a gente vai soltar essas novidades sobre essa Masterclass, um evento inédito, gratuito da DBLCM, para poder te ajudar a destravar o seu próximo nível profissional. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aqui pela sua participação. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.